Vamos agradecer a equipe espiritual responsável por essa atividade, aos nossos abnegados espíritos amorosos que estão aqui no salão e nos doam energias salutares de amor, de paz e de harmonia. Que a espiritualidade maior nos deixe disponíveis para as reflexões desta manhã e intuam a nossa querida palestrante Núbia Gurgel. Confiemos no Deus que é amor e que nos criou para a felicidade. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre presente na nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia novamente. Bom dia aos amigos que nos assistem através da TV Harmonia. Eu gosto muito de, antes da gente iniciar a nossa leitura, iniciar as reflexões da manhã, eu gosto muito de pedir a vocês que se levantem e dêem um abraço na pessoa do seu lado. Desejo um bom dia. É muito bom, não é, gente? Essa troca de energia. E nós nos nutrimos dela. Pronto. Agora hoje nós temos a leitura do Evangelho, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Ivan vai fazer uma leitura, uma pequena leitura de um trecho. Bom dia. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos com espinheiros, e de sarças não se cortam cachos de uvas. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do seu coração, do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós coberto de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis por seus frutos. Pode-se colher as frutas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós a conhecereis, portanto, por seus frutos. Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20.
Gente, bom dia. Sabe qual a sensação que, assim, no início, o amor opera milagres. Então, assim, muda a vibração. Quando a gente abre o coração, né? E o coração que eu digo aqui simbolizando, mas a gente se abre para transmitir amor, para receber amor. Estou falando aqui daquele abraço inicial. Às vezes a gente sai com uma ponta de preocupação, uma de tristeza, uma dor. E este abraço faz a gente abrir um sorriso, apesar de. Esse é o amor na prática, operando milagres. São pequenos milagres. É que às vezes a gente espera os grandes, e esses pequenininhos é que tecem a nossa felicidade. Olhar para eles faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Hoje o tema, falsos cristos e falsos profetas. Tem alguns temas do Evangelho que eles se repetem. Mas eles se repetem não para a gente trazer as mesmas coisas. Eles se repetem porque há muita riqueza no que é trazido. Então é possível que quando a gente olha assim, falsos cristos e falsos profetas, a gente pense naqueles falsos cristos, nos falsos profetas que estão lá fora, que a gente acompanha pela mídia, que a gente toma conhecimento pelos amigos, ou seja, aqueles outros, aqueles falsos cristos. Mas quando a gente entra, né, essa expressão falsos cristos e falsos profetas, vem na Bíblia, vem nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de João, e algumas passagens aqui do comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, vem Lucas trazendo. Então é um tema extremamente rico. Né? Esse tema ele é estruturado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo em 5 tópicos. Em 5 tópicos. E eu queria trazer para a reflexão, começando pelo que fala o item 1, né? O item 1 ele traz, conhece-se a árvore pelo seu fruto. E o evangelista Lucas traz a citação de que a boca fala do que está cheio o coração. E já que a gente está trazendo a reflexão do Evangelho, a gente está aqui no Evangelho para gente, para encher inclusive o coração de amor, de paz, né, para receber e para dar. Então vamos trazer essas reflexões para a gente. A boca fala de que está cheio o coração. De que anda cheio o seu coração? De que forma e o que você mais tem falado? O que é que mais tem saído da sua boca? Porque a riqueza do Evangelho não é a gente decorar, não é a gente saber o que diz, mas a gente aproveitar aquilo para a autopercepção. Não para classificar a gente entre bom e mal, pecador, não, isto é um equívoco. O Evangelho é para a autopercepção e para a autotransformação. Aqueles que se abrem para receber as palavras, para ver o que me cabe nesta parte, o que eu posso fazer? Eu estou disposto a fazer? Como está isso em mim? Esses são, eu diria assim, os espíritos corajosos, audaciosos, que não levam a mensagem para o outro, mas que aproveitam o momento para dar uma olhadinha por dentro, como é que andam as coisas. Então, se a boca fala do que está cheio o coração, como anda você? Tem um exame, não sei se a maioria conhece, tem um exame que mede a pressão arterial, chamado MAPA. Quem conhece? Isso. É um exame que você coloca para medir a pressão
a pressão arterial e passa 24 horas com esse aparelho. E o médico manda que você tenha um dia normal. Não é para você ficar quietinho, que aquele dia você fica quietinho. Não, é para ter um dia normal. Porque ele precisa ver como é que está a sua pressão na sua vida do dia a dia. Então é para você agir normal no trabalho, é para você agir normal em casa, é para você agir normal no trânsito. É para ser você. É para ser você. Mapa. Se a gente colocasse um mapa em você, em vez de ser para medir a pressão arterial, fosse para medir a qualidade das palavras que saem de você durante 24 horas, qual seria o resultado? O que sairia mais nesse resultado? 24 horas. Faz uma medição da qualidade do que sai de você. Porque presta atenção, a boca fala do que está cheio o coração. Então é possível que junto com muita coisa bacana que a gente faz, mas como aqui há a oportunidade, é da gente dar uma olhada o que a gente ainda pode alavancar, o que a gente ainda pode melhorar, o que a gente pode atualizar como espírito. É possível que em alguns, por exemplo, perceba que no mapa da qualidade da comunicação, aquele que você botou 24 horas para ver o que sai, é possível que uma parte dessa, por exemplo, seja fofoca, falar dos outros, babado, boato, o nome que se quiser. É possível. É possível que a gente esteja gastando uma parte do nosso tempo falando de outras pessoas. O que a gente anda falando? E quando eu trago esse tema é que tem até pesquisa para mostrar por que isso é tão comum, às vezes, esse hábito de, em vez da gente trazer as coisas para a gente, ou a gente tocar a vida da gente, a gente está sempre falando, às vezes, do outro. Se a gente trouxer Jung aqui, ele pode trazer, por exemplo, um pouco de projeção, alguns aspectos do inconsciente que vem ali e que eu vejo no outro e que me incomodam, porque também estão ainda sendo desenvolvidos em mim. Pode ser. Há outras pessoas que falam pela crítica mesmo. Há outros que é pela crítica, é para criticar. A crítica pura. É possível que outros falem porque gostam de contar um caos, gostam de contar história, faz parte da nossa educação. A questão é que há uma diferença entre a informação que eu passo e o caso, porque quem conta um caso aumenta um ponto. Né? Tem aquela brincadeira do telefone sem fio. Não sei se vocês conhecem, mas começa, uma pessoa diz uma coisa baixinho para outra, que diz para outra, que diz para outra. Quando chega a última, a gente pergunta o que foi dito. E às vezes é completamente diferente. Por quê? Porque tem os filtros. Você me diz uma coisa e eu recebo de acordo com o meu mapa, com os meus filtros, com a minha forma de pensar. E aí vou traduzindo. Às vezes não há má intenção. A gente vai traduzindo do nosso jeito a história, mas é possível que ela vá se desvirtuando. Há outras pessoas que falam, que levam essa informação dos outros para se aproximar, para criar intimidade. Eu conto uma coisa para criar intimidade. Esse tipo de comunicação
ele não tem classe social, não tem gênero, homem, mulher, não tem questão de educação. E eu trago ele aqui, porque o Evangelho é para a gente crescer, é para a gente ver quanto tempo das nossas 24 horas, se a gente fosse fazer um mapa de qualidade de comunicação, a gente está focando mais no outro. No outro. Tem uma parábola, uma história atribuída ao filósofo Sócrates, que conta que uma pessoa procurou ele e disse: Sócrates, eu tenho algo para lhe falar sobre um amigo teu. E ele diz assim: antes de você me falar, eu vou pedir que você passe essa informação por 3 peneiras. Aí o amigo, 3 peneiras, ele fez sim. A primeira peneira é a peneira da verdade. O que você vai me falar é verdade? Aí a pessoa fez assim: não sei, Sócrates, foi o que me contaram. Aí ele fez: então vamos à segunda peneira. O que você vai me falar tem bondade? Você está utilizando essa informação de forma bondosa? E aí o amigo, a pessoa que estava relatando, fez: não tem bondade. Eu apenas queria te trazer uma informação sobre um amigo seu. E aí ele diz: então vamos à terceira peneira. Ela é necessária? Ela tem utilidade? Ela é necessária, tem utilidade? Ela vai ter um bom proveito? Vai ser bom para a pessoa, ou bom para mim, ou vai facilitar uma situação, vai ajudar uma situação? E a pessoa disse: não. E aí Sócrates nos traz essa reflexão. Tudo aquilo que nos chega e que a gente vai passar adiante, é importante que a gente, já que a gente está falando de comunicação, do que fala a nossa boca, e um dos aspectos que pode estar nos desvirtuando da nossa vida, nas 24 horas no mapa, para muitos, às vezes é uma janela expressiva de falar do outro, ver se aquilo que eu levo adiante, ele passou pela peneira da verdade, se eu tenho certeza, se ele passou pela peneira da bondade, eu estou fazendo aquilo imbuído, ou seja, com uma boa intenção, e se ela é necessária, se ela tem alguma utilidade. E aqui trago um outro aspecto junto, o ouvido. Ele é irmão da boca. O que eu quero dizer com isso? Que aquele que escuta, ele fortalece, ele fortifica esse comportamento. Indulgência, bondade. Quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, tem uma parte do Livro dos Espíritos que traz as leis morais. A 4ª parte do Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta à espiritualidade, se entre as leis que estão citadas lá, no Livro dos Espíritos, se tem alguma que seria mais importante. A espiritualidade fala que aquelas leis é para um efeito de classificação, mas se tivesse que destacar uma, destacaria a caridade. E quando a gente vai lá para a lei da caridade, no Livro dos Espíritos, que a gente pergunta que Kardec pergunta o que é caridade. Gravem, além do mapa da comunicação, uma sigla, BIP. O que é isso? É a resposta que é dada à caridade. Ele não traz na sigla, não. A sigla é para vocês lembrarem.
A sigla é para vocês lembrarem. Ele diz benevolência, o BIP, o B, benevolência para com todos. Indulgência. Por que eu trouxe isso aqui? Indulgência para com os defeitos alheios. A pessoa já está errando. Ou seja, ela já está trazendo para si a necessidade ainda de um aprendizado. E aí você bota peso. Bota peso energeticamente. Então, indulgência. Geralmente a gente liga a caridade à ajuda ao próximo. Está no benevolência. Benevolência para com todos. O segundo é indulgência para com as imperfeições alheias. E o P de perdão às ofensas. Então, assim, lembra das peneiras, lembra da indulgência. Se no seu mapa você detectar que uma parte disso, você não está sendo tão bondoso, ou está proliferando. Você quer ver uma coisa básica hoje, na comunicação, que é super rápida, no WhatsApp. Às vezes a gente passa a mensagem sem passar pela primeira peneira, sem saber se é verdade. A gente tem até a bondade de alertar o outro, de chamar a atenção. Aí, quando chega lá, o outro diz, não, olha, isso é falso. Essa mensagem é de, ou antigamente, eu já tenho dizendo que é falso. Não passamos pela primeira peneira, passamos adiante uma informação sem ter certeza de que ela é real. Então, lembra da peneira da verdade, da bondade e da utilidade. E da utilidade. Às vezes a gente leva coisa que não vai a lugar nenhum. Olha a diferença da gente falar de uma pessoa e a gente falar sobre uma ideia, o que a gente acha. Você pode dizer, este comportamento, ele não é adequado por tal e tal forma. Mentira não é uma coisa boa. Enfim, seja o comportamento que for. Comportamento, ideia. E você dizer, fulano é tal coisa. Então, você tem, sim, sua capacidade crítica, você tem, sim, o seu ponto de vista, foque ele na ideia. Foque ele na ideia. Faça a crítica da ideia. Por isso que muita gente leva para o pessoal. Porque a gente mesmo, quem fala, acaba levando para o pessoal, em vez de levar para a questão da ideia. Então, se no seu mapa deu isso, fica ligado. Agressividade. Será? Se alguém tirar aí o mapa da qualidade, a forma como o coração está se expressando, ela está bondosa, ela está respeitosa, ou ela está agressiva? Porque você ser firme, você ser assertivo, não quer dizer você ser grosso. Tem gente que é possível, eu estou lembrando aqui de uma situação, que às vezes você diz assim, olha para a pessoa e diz, fale mais baixo. Aí a pessoa diz assim, eu não estou gritando. É ou não é? Às vezes a pessoa nem percebe. E aí eu queria, aproveitando que a gente está trazendo o evangelho para a gente espíritos corajosos, audaciosos, que estão voltados para a melhoria. Isso é bom, isso é bom. Porque a gente não está aqui para botar asas e trazer santidade para os outros. A gente está para a gente. E juntos a gente cresce. Isso é muito bom. Tem umas etapas, quando a gente fala de desenvolver algumas habilidades, a gente poderia, uma das classificações, classificar em 4 momentos. Tem a incompetência inconsciente. O que é isso? A pessoa é deste jeito, mas não enxerga, não sabe que é desse jeito. Então, esse que diz assim, ele está gritando, ele está e você fala, fale, e ele fez, eu não estou, né? Eu não estou. Ele conscientemente, ele ainda não, a gente chama de incompetência inconsciente. Depois tem a fase da incompetência consciente. Ele já percebeu, a pessoa já percebeu que está desta forma. O mapa dela viu, fez sentido, né? Mas ainda não sabe como mudar.
Não sabe. Não sabe como mudar ainda. Depois tem a competência consciente. Você tem uma comunicação adequada, você respeita o outro, você percebe que vai gritar, você traz para o consciente, não grita, né, porque você tem um propósito maior. Então você lembra de alguma coisa, enfim, você se trabalha. E tem um outro estágio, que é a competência inconsciente. É quando você já é assim. Você nem precisa estar no seu vigiai. Isso já faz parte de você. Então, há coisas na gente, há coisas em vocês, comportamentos, que está no automático. Você não sabe ser diferente, aquele já é você. Então, que a gente se perceba, e principalmente na incompetência inconsciente, continue com o ouvido e o coração atento, para que a gente possa receber, a gente possa ouvir e processar algumas coisas. Então, se você escuta de várias pessoas alguma coisa, presta atenção. Fica ligado a uma oportunidade. Você pode receber só como crítica ou pode receber como uma oportunidade. Oportunidade. Beleza? Uma outra coisa, a gente falou então da questão de fofoca, levar adiante boatos, essa parte de agressividade. Um outro aspecto que a gente poderia trazer aqui é a queixa. É possível que no mapa da qualidade da comunicação, a boca fala do que está cheio o coração. É possível que a gente perceba no nosso exame de comunicação que boa parte desse exame, dessas 24 horas que a gente botou o mapa, a gente mais reclama do que tudo. É possível que quando vai fazer a medição, a pessoa reclama de tudo. O filho passou no vestibular, mas fulano conseguiu emprego, mas o dia amanheceu até bom, mas hoje está chovendo, é bom aí para seca, mas, ou seja, tudo tem mais. Pega esse exame, pega o seu exame, circula quantos mais você está usando. Uma tendência a estar centrando a atenção na dificuldade. E não é que o mundo seja só maravilhoso, mas é necessário que a gente enxergue a situação como um todo. Por exemplo, uma pessoa pode estar doente, internada, fazendo um tratamento difícil e enxergar só a queixa, a dor, o sofrimento, a medicação que tem os efeitos, tudo que isso envolver. Tudo que isso envolver. Ou ela pode também enxergar, eu diria mais que enxergar, ela pode também trazer o aspecto da gratidão por estar internada, por ter conseguido uma vaga no hospital, por o plano de saúde dela cobrir aquele tratamento, pelo médico, pela enfermeira, por muitos amigos que às vezes não comparecem no hospital, mas que torcem em pensamento e em oração. Mas a pessoa queixosa vai ver só o lado da enfermeira, daquela que ela não gostou, ou daquele médico que não gostou de determinada coisa, ou do hospital que demora para tal coisa. Onde mais, percebe que tem as duas coisas, mas onde mais está centrado o seu mapa da qualidade
da comunicação. Queixa, ela está um pouco, claro, com a raiva, com a não aceitação daquela condição, tem o aspecto positivo, mas ele não precisa vir como queixa, porque queixa não resolve. Se algo não satisfaz, se algo não está funcionando bem, o que é que resolve? Fazer alguma coisa. Se o problema, a questão é uma determinada pessoa, um determinado profissional, é conversar sobre aquilo para que melhore aquilo. Se queixar, porque geralmente o queixoso não queixa para a pessoa, ela queixa para o universo. E queixando para o universo, quem vai resolver? Está jogando para Deus? É isso? Está jogando para Deus? Está fazendo um bate-bola para ver se resolve? Há coisas que Ele espera que a gente resolva. É para isso também que serve a encarnação. Para que a gente viva as experiências. Para que a gente aprenda a lidar com as experiências. É coragem. Coragem é agir. Eu vou pegar aqui o core, aqui do centro. Agir. Coragem. Agir conforme esse eixo. Agir conforme o coração. Para a gente crescer nisso aí. Largar algumas coisas pequenas. Né? Eu lembro de uma amiga. Nós fizemos eu já coordenei um curso de estudo do Livro dos Espíritos, né? E a gente fazendo o estudo das leis morais, e aí ao final do estudo, ele não estava ali para decorar as leis morais, saber quais eram as leis morais. É mais que isso, é mais que isso. O que cada pergunta de Kardec nos diz, nos convida, para a gente se atualizar, para a gente crescer. E não para dizer se é bom ou ruim, culpa, castigo, não, isso é equívoco. É para a gente melhorar, para a gente aprender. E aí uma amiga, no final, a gente fez assim, o que é que isso melhorou? Né? Aí o espírito audacioso, ela fez assim, eu estou menos maledicente. E aí a galera riu, né? Fez assim, como assim? Né? Sabe o que é? É o prazer de avançar. O que ela fez? Ela trouxe do consciente, da incompetência consciente, para a competência consciente. Eu agora sou melhor nisso. Então é importante que a gente sempre esteja se desafiando a melhorar algum aspecto. E a primeira coisa para a gente se melhorar é fazer um diagnóstico, é botar o nosso mapa. Nosso mapa. Então, coloque seu mapa da comunicação. Veja o que ele fala. Porque aqui eu falei de alguns aspectos, mas para cada pessoa, esse mapa vai trazer alguma coisa. Aceite o convite da incompetência consciente e vá para a competência consciente. Aceite o convite. E outra coisa, é possível que algumas pessoas... A gente fala que a boca, o evangelista Lucas traz, né, a citação de que a boca fala do que está cheio o coração. É possível que algumas pessoas haja uma certa, um descompasso entre o que fala e entre o que está no coração. Atenção. As pessoas podem desenvolver a habilidade de falar algo que é o que não está no coração. Mas isso não traz felicidade. E isso vale de forma geral. Às vezes a gente se perde da gente. A gente olha e a gente vê que a gente não expressou o que realmente somos. Somos muito mais. Então aproveite este momento para também harmonizar o seu coração, para ir aos poucos trazendo você
Porque é você, do seu jeito, que vai fazer a diferença na sua vida e no mundo. Às vezes é possível que muitas pessoas ajam com o coletivo. Com o coletivo. O coletivo espera alguma coisa e aí a gente fala alguma coisa. Viver o Evangelho é mais do que ser educado e ter boas maneiras. É mais que. Você pode ser educado, ter boas maneiras, desenvolvendo o hábito para alavancar outras coisas. Mas não é só isso. Mergulho para dentro. Para dentro. É você com você. Quando você faz alguma coisa e você foi ou não bondoso, você saberá. Quando está no piloto automático, você saberá. Quantas vezes as pessoas, até porque está envolvido num trabalho, determinado dia está no automático. Então, assim, tira do piloto automático. Quando perceber, competência consciente, percebeu, você diz, eita, é falta de amor? Não. A não ser que o amor já esteja na competência inconsciente. Já rola naturalmente. Então, presta atenção ao mapa. E falar de falsos cristos e falsos profetas traz para a gente aqui, eu trouxe aqui para vocês um outro aspecto. Quando a gente fala, conhece-se a árvore pelo fruto. Um outro aspecto aqui é a ilusão. Logo no início, na leitura. Gente, uma determinada árvore não pode dar fruto diferente. E às vezes a gente se ilude e espera que venha dali outro fruto. Então, a gente pode pegar a ilusão para os falsos cristos e falsos profetas e aprender com as lições trazidas por Kardec e em vários outros livros, que Espíritas, amai-vos, instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, busque, critique. A gente vai para o livro dos médios, critique, traga para a razão. Traga para a razão. Recebeu, alguém copiou uma mensagem mediúnica, falou, foi dito, chegou uma mensagem tal. Olhe pelo crivo da razão. Bate aquela forma de falar, bate com aquela pessoa. Aquela mensagem, as peneiras, aquela mensagem é útil? Aquela mensagem tem bondade? E para eu descobrir a verdade, o crivo da razão. Não acredite em tudo o que fala. A gente acha que os falsos cristos e falsos profetas estão em algumas religiões ou em alguns lugares, estão em todas. Por quê? Porque a gente está aprendendo. Somos aprendizes. Somos aprendizes. Né? Eu lembrei agora do dia do professor. Somos aprendizes. E somos também mestres de muitas coisas. É muito interessante porque quando a gente aprende, a gente é um pouco de mestre quando compartilha. Então, gratidão aos mestres e que a gente se empodere desse divino que há em nós como aprendiz e como mestre. Então, assim, estejam mais atentos à questão da ilusão. E tem um outro aspecto também. Então, falsos cristos e falsos profetas é ver o que está cheio, o seu coração, o que é que sua boca fala. É trazer a razão, analisar o que vem de mensagens e outra, encarnados e desencarnados. Isso no próprio capítulo 21. Encarnados e desencarnados. Poxa, Núbia, mas desencarnados, como é que a gente vai fazer então? Gente, quem são os desencarnados? É gente igual a gente. E gente igual a gente, ou seja, vai ter gente em diferentes níveis.
Vão ter pessoas sérias, pessoas brincalhonas, pessoas zombeteiras, pessoas que estão aprendendo. Então, que traz um pouquinho do que aprendeu e traz um pouquinho também das suas crenças. Traz um pouquinho das suas crenças. Porque quando a gente fala do que a gente acredita. Então, presta atenção. Tem uma frase da poetisa Viviane Mosé, que ela termina um poema, né, se eu não me engano, o poema, ele fala que, ele começa dizendo que lágrima é amor derretido, e aí ela faz toda um contexto, um poema lindo, e ela termina dizendo que santo é o espírito capaz de operar milagre em si mesmo. Que possamos ser santos, expressando o divino que há em nós, operando milagre em nós mesmos. Em nós mesmos. Né? Fui citar Viviane Mosé, estava lembrando aqui agora de Titãs. Né? É preciso saber viver. Toda pedra no caminho, você pode retirar. Percebe que você pode ver sabedoria. Percebe que você pode ver também boas notícias em tudo que é lugar. Outra coisa, quando a gente fala do que a boca fala. Tem gente que no mapa pode vir indicando que passa uma parte do tempo falando as tragédias. Misericórdia. Vamos equilibrar esse negócio. Existe? Existe. Vai ignorar? Não. Trabalha o fato. Mas pensa que a encarnação é mais que isso. É mais que isso, gente. É mais que isso. Então, a comunicação, trazer a razão, o que recebemos, a mensagem que a gente escuta, tem que falar o nosso coração. Isso faz sentido para mim ou não? Ela tem que falar ao nosso coração. Então, aquilo que fala ao seu coração, guarda essa coerência, leva contigo, aceita esse presente. Aceita esse presente. É falar, então, dessa parte da razão, é trabalhar a ilusão com os outros e com a gente. A gente diz que a vida é uma escola. A gente poderia dizer, então, que relacionamento deve ser a parte da faculdade, da universidade, né? Porque é o que nos desafia. E já que a gente está falando dos falsos cristos e falsos profetas, no sentido da falta de coerência e um pouco também de ilusão, porque quando a gente vai junto, não é responsabilidade só do outro. Ela é uma responsabilidade nossa. Olha, percebe, eu posso entender que o falso Cristo e o falso profeta é uma responsabilidade só dele, não sou, fui. Ou posso dizer, por que eu me deixo iludir, ou como eu evito me iludir em algumas situações. E por isso eu faço um pouco desse link com o relacionamento, porque às vezes a gente quer que aquela árvore que está junto da gente, às vezes chamado companheiro, companheira, pai, mãe, irmão, dê outro fruto que não é o que é a árvore dela. E a gente fica chateado, porque ela não consegue dar o fruto que não é ela. Que não é ela. Que não é ela. Isabel Guimarães, que é palestrante aqui da casa também, ela tem um livro Do Enamoramento ao Amor. E aí ela, num dos trechos, ela traz dizendo que muitas pessoas procuram um príncipe, né? Das crenças procuram um príncipe, e casam, e um belo dia descobre que aquele príncipe é um sapo. Que talvez fosse mais interessante a gente procurar o nosso sapo, dar muitos beijinhos, estar junto com ele, e quem sabe juntos a gente transformar ele num príncipe. Então, assim, sabe?
Pensa sobre isso. Traz para você quantas vezes a questão do julgar. Quantas vezes a gente acha que o falso Cristo e o falso profeta estão lá fora? E a gente também está no aprendizado da nossa coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Culpa? Não. Aprendizado. Aprendizado. Beleza? Então, vamos aproveitar a encarnação para a gente evoluir, para a gente dar passos. Não viemos aqui a passeio. Não viemos aqui a passeio. Para a gente dar passos. Estudos demonstram que, assim, a gente tem que desenvolver novos hábitos. Estudos demonstram que a gente leva, em média, 7 semanas para alguns estudos para desenvolver um novo hábito. Eu tenho um desafio. Para quem quiser aceitar. Durante 7 semanas, uma vez, 24 horas a cada semana, de acordo aí com seu mapa da linguagem, diga 24 horas, sem fazer fofoca e sem falar mal. Uma vez por semana. Uma vez. É possível que a gente perceba que as 3 peneiras não estavam rodando direito ou só alguma delas. Se isso ainda está um pouquinho em desenvolvimento, aceita o desafio e vai. E eu vou concluir essa reflexão que as nossas passistas lindas já se colocando à disposição, os nossos passistas, com um texto de Cassimiro Cunha, que diz o seguinte: clamas que o tempo está curto, contudo, o tempo replica. Não me gaste sem proveito. Simplifica, simplifica. É muita conta a buscar-te? Aprende a viver com pouco? Simplifica, simplifica. Incompreensões, calúnia, não carregues fardo inútil. Simplifica, simplifica. Encontras no próprio lar um parente que fere e implica? Desculpa sem reclamar. Simplifica. Simplifica. Se alguém te injuria em rosto, ouvi da loucura e segue. Simplifica. Simplifica. Recebe dos mais amados ofensa que não se explica. Simplifica. Esquece a lama na estrada. Simplifica. Alegas duro cansaço, queres casa imensa e rica, foge disso enquanto é tempo, simplifica, simplifica. Crês amparar a família pelo vintém que se estica? Simplifica, simplifica. Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam em bica? Não deite limão nos olhos, simplifica. E ele conclui dizendo: recorres em pranto ao Mestre, na luta que te complica, e Jesus pede em silêncio: simplifica, simplifica. Muita paz.